Fala pessoal, começando mais um vídeo do quadro mostrando a carteira dos membros e dos inscritos aqui do canal. Lembrando que se você quer que sua carteira apareça aqui no vídeo, você pode mandar o link lá no meu Instagram. Eu irei dar prioridade para quem for membro aqui do canal. Logo de cara eu quero te mostrar como que o número de pessoas físicas, ou seja, investidores comuns, vem crescendo fortemente na bolsa. Em 2011 éramos menos de 1 milhão de investidores. Hoje já somos quase 6 milhões de investidores. Então o número vem crescendo bem rápido e isso é um dos principais fatores que faz eu continuar esse quadro aqui no canal. Eu quero incentivar quem não investe, dar um gás, ou seja, uma motivação aos iniciantes e matar a curiosidade de quanto que rende na prática. Mostrar o que eu faria e como que eu continuaria aportando nessas carteiras que vão aparecer e destacar dicas e pontos essenciais da carteira. Então a primeira carteira é do inscrito Rafael Santos. Ele comentou que tem 41 anos, pretende se aposentar daqui 11 a 15 anos com uma aposentadoria, um valor mensal de 15 mil reais. Ele é concursado e pretende também vender o seu carro que custa por volta de 170 mil e comprar um carro mais barato de 50, 60 mil reais, o restante reinvestir na bolsa. Para conseguir ver o fator dos juros compostos, na prática é se acentuar, então fazer o efeito bola de neve justamente com um capital maior alocado. É uma estratégia muito boa, já que você reduz custos, tem um carro mais barato de manutenção, de impostos e ao mesmo tempo aumenta a sua renda passiva. Então você diminui de um lado e aumenta de outro. Ele começou lá no mês 2 de 2024, então a carteira é bem recente, são seus primeiros contatos com a bolsa. Ele começou com 7.500 e agora já está com 10.700. Ele está 55% em ações, praticamente 32% em fundos imobiliários, tem 6% em CDB, 4% em criptomoeda e quase 2% em BDRs. Das ações na sua carteira, ele possui CEMIG, 94 ações, caiu 4%. Depois Banco do Brasil, 18 ações, caiu 1,5%. Em seguida Taesa, 29 ações, subiu 1,16%. Depois Irani, 112 ações, subiu 2%. BB Seguridade, 18 ações, caiu 1,4%. Em seguida ele tem Itaúsa, 56 ações, subiu 1,7%. Depois Caixa Seguridade, 25 ações, subiu mais de 16%. Copasa, com 8 ações, ele tem também, caiu 8%. E em seguida Sanepar, 3 ações, caiu 6%. De fundos imobiliários ele tem 14 ativos também, tem HGLG, CPTS 11, KNCR, o Tegar, o VISC 11, então ele tem bons fundos, bem diversificados, seja fundos de logística, fundos e títulos e valores, que no caso fundos de papéis, fundos híbridos, tanto de papéis como de tijolos, focado em desenvolvimento, que é o Tigar, e fundo de shoppings com XPML11, sendo que nenhum fundo ele tem uma perca bem acentuada. Ele tem pequenas oscilações, tanto para mais quanto para menos. De criptomoedas, ele possui Solana, Bitcoin e Ethereum, sendo que a Solana subiu 40%, só que são valores baixos, então acabou impactando muito pouco na sua carteira. De BDRs, ou seja, ações que você negocia na nossa bolsa, mas que são norte-americanas, ele tem a Coca-Cola, Bank of America, a Amazon, a Apple e a Tesla. Todas elas menos a Tesla está no positivo e a Tesla caiu 6%. Realmente a Tesla está enfrentando um problema com a BYD, ou seja, aquela outra produtora de carros elétricos, e derrubou um pouco sua cotação. E de renda fixa, ele tem cerca de R$ 660 reais, tem vários CDBs de diversos bancos, Banco Paraná, Nubank e o Banco BMG. E de proventos futuros e recebidos já são R$ 85,9 reais. Claro que seria um percentual minúsculo comparado à carteira, mas por ser ativos recentes, não deu tempo deles pagarem dividendos por enquanto, já que ações pagam na maioria das vezes trimestralmente ou semestralmente, mas é normal, no longo prazo você vai ver o belo crescimento dos dividendos, sendo que ele já recebeu dividendos de diversas categorias de investimentos, seja ações com Itaúsa, a Coca-Cola, Banco do Brasil, o BTLG11, a Irani e diversos fundos imobiliários. São alguns centavos, mas é proporcional ao seu investimento. Então deu para perceber que por você ser iniciante, você quis diversificar bastante, mas tem que ter bastante atenção para não ficar muito diversificado, ou seja, muito pulverizado, e você não conseguir acompanhar todos os ativos com excelência. O ideal é você entender 100% daquilo que você está investindo para você maximizar a sua chance de sucesso. Por exemplo, a CEMIG.
O certo seria você saber como que ela ganha dinheiro, pontos positivos, pontos negativos, como que está os projetos futuros, seus novos investimentos e saber como funciona ação por ação, fundo imobiliário por fundo imobiliário. Mas como seu valor aplicado ainda é pouco e você pretende investir bastante dinheiro ainda, você vai rebalanceando com os próximos aportes. De maneira geral, como que eu continuaria aportando nessa carteira de ações? Eu gosto muito de encontrar empresas que têm bons ROIs. Então todas as empresas na sua carteira têm boas rentabilidades, ou seja, um ROI muito alto. CEMIG com 20%, Banco do Brasil com quase 20%, Taesa com mais de 20%, Irani com quase 30%, BB Seguridade com mais de 80%, Itaúsa com quase 20%, Caixa Seguridade com quase 30%, Copasa com quase 17% e Sanepar com quase 16%. Então, de fato, empresas bem rentáveis. Todas elas também têm um bom crescimento de lucros. Claro que tem uma ou outra que passa por alguma crise e acaba caindo lucro, e outras têm um crescimento de lucro um pouco mais devagar. É normal de empresas mais consolidadas que não têm mais tanto para onde crescer. O exemplo BB Seguridade, crescimento médio de 3,6%, por isso que o seu principal retorno vai vir dos altos dividendos. Então, obviamente, o certo a se fazer é aportar no que está mais barato, mas com perspectivas de melhora. Até porque se a ação está barata, tem algo por trás. Então, no caso hoje, as ações que estariam bem atrativas na minha visão seriam Irani, Copasa, CEMIG e também BB Seguridade. O restante está bem precificado. Banco do Brasil também caberia novos aportes, não seria exatamente uma pechincha e você teria 4 opções mais atrativas, mas também não seria errado. Eu daria prioridade primeiramente para Irani, também para BB Seguridade e principalmente Copasa por você ter um preço médio bem mais alto. Mas, de fato, não seria errado aportar nenhuma dessas ações. Claro que a Caixa Seguridade ficou bem esticado, então eu teria um pouco de cautela, até porque já passou do preço teto e do preço-alvo da maioria das pessoas. Mas, de maneira geral, é uma carteira bem montada. Você percebe que tem ações, geração e distribuição de energia com a CEMIG, transmissão de energia com a Taesa, bancária com o Banco do Brasil, papéis e embalagens com a Irani, seguros com BB Seguridade, Caixa Seguridade, uma ação que investe no ramo bancário por tabela que é a Itaúsa, é a holding do Banco Itaú, tem também 2 ações de saneamento, Copasa e Sanepar, praticamente as 2 melhores que existem, então está bem diversificado. Eu não adicionaria mais ações, para mim já é um número ideal, principalmente com o seu capital e porque ainda há oportunidades de aporte. Para fundos imobiliários, eu focaria principalmente no que tem desconto com relação preço sobre valor patrimonial, porque pense comigo, você vai investir no CPTS 11, fundo de papel que tem dívidas. Basicamente, seu portfólio é investir em dívidas. Se você paga acima do preço sobre valor patrimonial, o que não é o caso hoje, está abaixo, mas por exemplo, se você pagasse acima, você estará pagando mais caro por uma dívida que já tem um valor determinado, diferente de ações, que é bem complexo analisar o patrimônio. Então eu evitaria pagar acima do valor patrimonial, a não ser que seja um fundo, por exemplo, de tijolo, porque daí tem imóveis que realmente podem valer mais. Mas no geral eu focaria em fundos com dividendos saudáveis, com a boa taxa de vacância, taxa de administração baixa, preço sobre valor patrimonial também baixa, tem um portfólio bem saudável e com risco bem baixo, e principalmente atrelados ao CDI ou algum índice inflacionário. Então você escolheu bons fundos imobiliários, só de bater o olho já se percebe. Mas é bastante fundo imobiliário, 14 ativos, está muito diversificado. Mas eu não reduziria ou não venderia nenhum, simplesmente focaria os aportes no que também estivesse mais barato e tivesse melhores perspectivas. Assim as outras posições, tanto de fundos imobiliários como também ações, iriam ser diluídas. E para criptomoedas, como não faz parte da minha estratégia, eu já investi em criptomoedas e perdi dinheiro, então eu prefiro ficar de fora. Mas eu acredito no Bitcoin, acho que tem um excelente propósito. De BDRs também, eu não focaria por enquanto por ser bem mais complexo e tem tributação em qualquer valor, então tem que ficar bastante atento com os impostos. Eu focaria nas ações brasileiras para não complicar o que tem que ser fácil, que é investir para o longo prazo. Claro que quando tivesse um capital mais alto seria interessante diversificar em outros países. E renda fixa provavelmente é a sua reserva de oportunidade, então deixaria aplicado até encontrar realmente alguma oportunidade. É uma carteira bem montada, provavelmente ele está indo aos poucos entendendo as classes de ativos, entendendo sua estratégia, mas com cautela aportando aos poucos, e escolhendo bons ativos baratos, chegará no seu objetivo e com certeza terá uma boa aposentadoria. A outra carteira é a do inscrito Bruno César. Ele investiu R$ 2.975, tem R$ 2.956.
caiu 0,6%, é uma carteira bem recente, começou lá no mês 12, tem 4 meses de criação, está quase 90% em fundos imobiliários e 10% em ações. Ele tem somente 5 ativos, obviamente porque ele tem ainda pouco valor aplicado. Ele tem Banco do Brasil, 4 ações, subiu 0,8%, Klabin, 6 ações, subiu 6%, Banco ABC, 1 ação, subiu 0,25%, CEMIG, 2 ações, caiu 2%, e Auren tem somente 1 ação, caiu 10%. De fundos imobiliários, ele também tem bastante fundo com baixo valor aplicado, e eu não aportaria em tantos fundos imobiliários assim no começo. Mesmo que é preciso diversificar, é ideal você ir acompanhando de acordo com o seu capital, mas por enquanto focaria no que estivesse mais barato, como por exemplo o CPTS11, um excelente fundo, ainda está abaixo do valor patrimonial. O KNCA também é um FIAG um pouco mais arriscado, mas também está abaixo do valor patrimonial. O MAL11 é um fundo de shopping, porém é um fundo bem administrado, então também tem diversas oportunidades para ir aumentando a posição e diluindo as outras. Por exemplo, o MXRF11, que é um fundo híbrido, está bem caro, 1,05 vezes seu valor patrimonial. Claro que é um fundo muito bem administrado, por isso tem todo esse ágio na relação do seu preço. De dividendos futuros e já recebidos, são R$ 61,60. Ele recebeu R$ 14,00 no mês 1, R$ 22,00 no mês 2 e R$ 24,00 no mês 3. Então foi crescendo dividendos, provavelmente por causa dos fundos imobiliários. Se dividirmos R$ 61,60 por 2.975, teria um yield de 2,07% em 4 meses. Provavelmente as ações ainda não pagaram dividendos, então grande parte, para bem dizer, todos os dividendos recebidos foram dos fundos imobiliários. No geral, como que continuaria aportando nessas ações? Como você tem um baixo valor aplicado, eu não diversificaria mais. Eu aumentaria a posição no que estivesse mais barato para ser relevante na minha carteira e de fato construir uma bela posição, principalmente em CEMIG, que ainda não está tão caro. É uma ação que tem todo aquele rumor de federalização, mas é uma excelente elétrica com um bom ROI, um bom dividendo, uma dívida bem baixa e com bom crescimento de lucro. Uma excelente empresa que está passando por uma fase um pouco mais complicada e acabou afetando o seu preço, uma bela oportunidade. Também continuaria aportando em Banco do Brasil, por ser uma ação que está perto do seu topo histórico, mas como você aporta pouco valor, você conseguiria reduzir seu preço médio facilmente. Claro que Klabin também não estaria tão caro, mas eu preferia ter um pouco de cautela por enquanto. R$ 4,60 já passou do preço teto da grande parte das pessoas. E a Auren Energia eu deixaria de lado um pouco, até porque você tem somente uma ação, então não me preocuparia em reduzir o preço médio, já que com outra ação comprada já reduz significativamente. Mas eu não adicionaria mais ações, primeiramente montaria posição em CEMIG e em Banco do Brasil, talvez Klabin, e de fundos imobiliários, como eu já comentei, no que tivesse melhores indicadores e melhores perspectivas de dividendos com um portfólio bem saudável. Então tem diversas opções com bastante fundos ainda, muitos abaixo do valor patrimonial. É uma carteira que você percebe que é muito mais conservadora, muito mais segura, então foca menos em ações, mais em dividendos mensais com fundos imobiliários. Isso vai variar de estratégia para estratégia. Eu mesmo estou 100% em ações, mas tem pessoas que preferem fundos imobiliários. Você sabe que terá menos valorização, mas também terá menos volatilidade. Então uma carteira focada em renda passiva está no caminho certo, só comprar bons fundos e boas ações a bons preços que chegará no seu objetivo. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário, recebe o dinheiro de volta. O professor e criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada, e também as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.